mesmo a nossa força. Porque mesmo diante das dificuldades, das coisas ruins que nós passamos, o Senhor é aquele que está conosco, que traz a paz que excede todo entendimento humano. E Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, e Ele está pronto para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Feche seus olhos. Comece a adorar o Senhor com as suas palavras. Comece a exaltar o nome dEle nesse lugar. Ele está aqui. O Senhor recebe nesse momento toda a nossa adoração. A adoração da sua igreja. A oração de um povo escolhido, um povo separado, um povo diferente. E nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa no Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, enche-me e usa-me.
pronto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Que essa seja a nossa oração nessa noite. O Senhor é aquele que sonda mente e corações. E que Ele possa sondar os nossos corações. Que Ele possa sondar a nossa mente. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Fazer concerto com o Senhor aonde precisamos fazer. E que podemos ser farol onde estivermos. Que podemos ser luz onde estivermos. Que nós possamos ser ponte quando precisar. Que nós possamos ser usados pelo Senhor aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Que essa seja a motivação do nosso coração. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, é poderoso. E grandes coisas Ele fez e faz por nós. E grandes coisas Ele ainda vai fazer. Mas Ele quer me usar e Ele quer te usar para ser farol nesse mundo que precisa tanto do Senhor. Ele fez grandes milagres, Ele continua fazendo grandes coisas e Ele quer fazer mais usando as nossas vidas. Ele deseja coração disposto diante dEle. Ele só precisa do seu coração aberto diante dEle e mais nada. Ele só precisa que você diga sim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Transforma-me, Senhor. Cura-me para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. E usa-me, Deus, onde eu estiver. Usa-me, Senhor. É só isso que Ele precisa, da disposição do nosso coração. E grandes milagres o Senhor vai fazer, vai continuar fazendo através das nossas vidas. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus do impossível. Aleluia, aleluia. Nós te glorificamos nessa noite, Senhor. Exaltamos o Teu nome. Aleluia. Eu quero que você cante essa música com muita fé. E todas as frases cantadas nessa música possa ser uma oração de gratidão ao Senhor nessa noite. Aleluia. Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande, El Shaddai. E abriu o mar vermelho e ao Teu povo fez passar. E da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir. Faz a tempestade se acalmar.
e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, o meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Ele fará sempre o impossível por todos nós. Ele já fez e faz e fará. E nós somos muito gratos. E com muita gratidão no coração, eu te convido a vir à frente, devolver os seus dízimos, as suas ofertas, com muito amor pelo Senhor. Do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao teu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Amém. Amém. Senhor, Tu és o nosso Deus. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor está acima de todas as coisas. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Nada. Nós somos limitados em tempo e espaço. Mas o Senhor, ó Pai, é um Deus que não tem limites. O Senhor, ó Pai, está acima de tudo, de todos, ó Pai. A Tua vontade, ó Pai, o Teu determinar vai à frente de todas as coisas. Porque a Tua palavra diz que a Tua ordem, ela corre velozmente entre o tempo, para atingir o propósito a qual o Senhor deseja. Senhor, que nós possamos entrar dentro da Tua vontade, buscar a Tua vontade para nós, buscar o Teu entendimento para as nossas vidas e entendermos o melhor que o Senhor tem para nós, e que nós possamos nos submeter ao Teu amor, pela graça do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido? Amém. Obrigado, os meninos. Quantos meninos estão descendo? As crianças que tiverem, vem à frente. Todas elas. Isso. Bora, estenda tua mão para cá. Senhor, muito obrigado pela vida dessas crianças, que o Senhor possa enchê-las com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua graça, ministrando sobre elas a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quem está lá? Amém. Tia Carol, vó Irene, tia Raquel. Não, a vó Irene está na intercessão. Pode ir, vocês. Bem devagarzinho, todo mundo. Isso. Uns perde. A tia Isabelita também está aqui. Isabelita, ela perde no meio das crianças aí. Ela, Carol.
Isso é um risco sair no meio. Perigo é ser atropelado. Meu irmão, você que nos visita, se sinta em casa, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre você uma palavra poderosa essa noite, né? Eu sei que está gravando para a gente colocar depois no nosso canal, mas infelizmente nós não estamos fazendo ao vivo hoje, devido a um problema que nós tivemos aí, né? Um caminhão abençoado passou, arrebentou o nosso fio da internet aí, né? Bom que o pessoal da internet veio para arrumar e me ligou e falou que estava tudo arrumado, que não tinha estragado não, que era fio do telefone, né? Fomos ligar hoje, está sem internet. Tá certo, tá bom, não tem nada não, mas já mandei mensagem para ele, Deus vai abençoar ele, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero falar com você sobre a realidade do Calvário, quero falar em duas partes, porque é algo que o Senhor colocou ao meu coração, é uma palavra que você vai entender. Eu quero decorrer com você dentro dela, nessa primeira parte de hoje, para depois nós chegarmos ao denominador final no domingo que vem, que é ceia. Porque Deus, Ele projetou criar na terra alguém que fosse a expressão de si mesmo. Então Deus, Ele projeta criar na terra alguém que fosse a expressão dele mesmo. Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala: e disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Tá ouvindo aí atrás? Tá legalzinho? Tá bom aí? Tá? Tá ouvindo, doutor? Que benção, hein? Bom demais. Não, porque aqui tá legal, aqui na frente, queria saber se aí tá legal também. Então a Bíblia fala em Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então quando Deus decide isso, Deus, Ele coloca o homem na terra para expressar, para refletir a sua autoridade, a sua natureza, a sua grandeza e a sua glória. Então Deus, Ele coloca o homem na humanidade, coloca o homem na terra para expressar isso, autoridade, natureza e glória. Então pensa comigo, Deus cria o homem e esse reflete a autoridade, natureza e glória de Deus. O homem, ele reflete tudo isso, então muita responsabilidade. Deus coloca muitas das suas características no homem. Então você tem muito de Deus. O ser humano tem muito de Deus. Por si só, ele tem muito de Deus, porque Deus coloca as características, muito das suas características no homem. O homem, porém, né, no início, ele comete uma autotraição. Né? Ele trai a Deus. A confiança depositada nele, ela é perdida, porque ele se vende para a escravidão do pecado. Então ele se torna como se fosse escravo de Satanás, porque o pecado agora está no seu coração. Há uma semente pecaminosa que entra no coração do homem. Então Deus, por causa do seu grande amor, Ele não desiste do homem. Então Ele declara o seu plano ao inimigo lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus já declara o plano que Ele ia cumprir durante toda a trajetória do homem na terra. Né? E é isso tudo que nós vamos falar nessas duas palavras. Gênesis 3,15 fala, porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está falando para a serpente, falando para o diabo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Satanás, ele faz uma aliança com o homem usando o engano. Ele engana o homem no Éden e aí ele toma posse do coração do homem. Ele usa a mulher para enganar toda a humanidade, engana também o homem da mesma forma, e esse engano entra na terra. Então, quando Deus fala, eu vou botar inimizade entre você e a mulher, e eu colocarei dentro dela a minha semente, ou seja, eu vou trazer outro da minha espécie, ou digamos, da minha natureza, que vai contra você. Ele vai ser gerado da minha semente, não da semente do homem. Então, Deus coloca isso lá no Éden, e Ele declara isso, e a palavra de Deus ela não pode voltar atrás, Deus não volta, mas Ele muda toda a característica do seu plano, para que o homem seja novamente liberto da mão do diabo. Então Deus fala, não vai vir da semente do homem, porque essa semente foi corrompida, mas eu colocarei minha semente dentro da mulher, e essa semente será homem, porque eu dei a terra aos filhos dos homens, e essa semente vai destruir o seu poder. Então, milhares de anos depois, Deus começa
a operar o seu plano. Deus começa a dar seguimento no seu plano. Esse plano vem através da aliança, de uma aliança de sangue. O primeiro sangue derramado na Bíblia foi no Jardim do Éden. Quando Adão peca, né, e Eva também, Deus vai estar com eles. E ele não pode estar com Deus porque ele sente vergonha. Ele fala para Deus, eu estou nu, por isso que eu não cheguei até o Senhor. E Deus fala para ele, quem te conta que você está nu? Ele fala, não, eu olhei para mim, me vi nu. Então Deus ali imola um cordeiro, faz vestes para Adão e Eva daquele cordeiro, e o sangue é derramado. Então, da mesma forma que Deus imolou o cordeiro lá no Éden, e o sangue cai sobre a terra. Mas por que Deus fez isso? Existia uma aliança entre Deus e Adão, a aliança de sangue, uma aliança real. Como o homem quebra a aliança, ele deveria morrer. Mas o cordeiro morre no seu lugar. Desde o princípio, há um sangue derramado pela vida do homem. Desde que o mundo é mundo, há um sangue derramado pela vida do homem. Porque Adão peca, e Adão tinha uma aliança com Deus, e quando Adão peca, a Bíblia fala que todo pecado exige morte, porque a raiz do pecado é a morte. Então, quando Adão pensa que e Deus fala, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas Adão não morre naturalmente, mas ele morre espiritualmente. Agora, para ele ter novamente um contato com Deus, um sangue deveria ser derramado. Muitas pessoas, elas pensam que a aliança é o mesmo do que um contrato. Mas, na verdade, no contrato existem cláusulas, rescisões, mas uma aliança, ela não pode ser quebrada. A aliança não deve ser quebrada. E a pena de toda pessoa que quebra a aliança é a morte. Morte. Então, Adão peca, e ele não morre, mas Deus mata o cordeiro no seu lugar. Como ele fez as roupas para ele, fez a pele do cordeiro. Então a marca daquele sangue no Éden percorre toda a Bíblia, até chegar em Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, a marca daquele cordeiro morto do Éden percorre toda a Bíblia. Por 28 vezes no livro de Apocalipse, Jesus é chamado como Cordeiro de Deus. A vida está no sangue. Onde é derramamento de sangue, significa que houve derramamento de vida. A aliança de sangue existe entre os povos antigos. Existia entre os povos antigos, existe até hoje, né? Então, isso nasceu no coração de Deus. E para nós entendermos o que acontece no Calvário, nós vamos entender o que é uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue é um pacto entre duas pessoas. Tão sagrado que jamais pode ser quebrado, como eu te disse, somente pela pena de morte. Então, por esse pacto, todas as coisas se tornam incomum. Por exemplo, se eu tenho uma aliança com você, o que é meu é seu, o que é seu se torna meu. Meus bens são seus bens, seus bens são meus bens. Minhas dívidas são suas dívidas são minhas dívidas. Eu não preciso pedir nada para você, pedir coisa alguma. Eu posso chegar e pegar, porque também é meu. São minhas as suas coisas, e as minhas coisas são suas. Todos os povos da antiguidade conheciam aliança de sangue. E ainda hoje há povos africanos e orientais que praticam aliança de sangue. Satanás também sabe o poder que existe na aliança de sangue, e ele usa essa aliança ao seu benefício. Mas a aliança de sangue nasce no coração de Deus. Várias eram as cerimônias que os povos hebreus, judeus e outros povos antigos, bárbaros, seguiam quando iam fazer uma aliança com a pessoa. A primeira aliança, que também era feita antes da aliança de sangue ser concluída, era a aliança da troca das túnicas, né? O que era a túnica? Aquilo que você vestia sobre a roupa, né? A túnica simboliza vida. Vida. E quando alguém tirava a túnica e dava a outra pessoa, isso significava o seguinte: eu estou te dando a minha vida. Eu estou colocando a sua vida debaixo da minha vida. Outra forma era a troca do cinto, né? O cinto servia para quê? Para ajustar a armadura ou para ajustar as armas de guerra. E o cinto falava de proteção e segurança. Quando alguém trocava o cinto, estava dizendo o seguinte: a minha defesa é a sua defesa.
O meu ataque é o seu ataque. Todo mundo que se levantar contra você, se levanta contra mim. Todo mundo que se levantar contra mim, está também se levantando contra você. Ou quem luta contra você, luta contra mim. Uma terceira cerimônia era o sacrifício do cordeiro, ou um animal morto. Esse animal era morto, cortado pelas metades. Então essas metades eram colocadas uma na frente da outra, fazendo como se um formato, né, paralelo, né, o animal cortado ao meio e era se colocado ali. E os parceiros de aliança, os dois, andavam sobre esses animais, dando voltas, formando em si um círculo, um 8. O 8 é o simbolismo do infinito, porque ele não tem fim. Então as pessoas faziam isso juntas, dando volta aos animais e fechando, para que simbolizava entre as partes. Ficavam simbolizando um círculo ao redor daqueles animais cortados ao meio. E o simbolismo era este: eu morri e você também morreu. Agora começamos uma nova vida, uma vida como parceiro de aliança, e essa aliança é eterna. Outra cerimônia era o corte da mão. Eles cortavam a mão ou o pulso e pegavam as mãos juntas ou os pulsos juntos e diziam o seguinte, que o sangue misturado ali era a vida de ambos que estavam sendo misturadas. E depois daquela aliança, eles partiam o pão, bebiam de um cálice e comemoravam juntos. Estavam dizendo: a minha vida entra na sua e a sua vida entra na minha. Então agora nós somos irmãos de sangue, irmãos de aliança de sangue. Por fim, eles trocavam os nomes e dizendo o seguinte: eu recebo o seu nome e você passa a usar o meu nome, significando que eu tenho direito a tudo que o seu nome tem direito e você tem direito de tudo aquilo que o meu nome tem direito. Então os termos da aliança, eram escritos e todos eles existiam em duas partes: as bênçãos e maldições da aliança. E Deus fala sobre isso no Velho Testamento, porque Ele fala simplesmente que existe bênçãos e existe maldições, e essas bênçãos e maldições vão acompanhar todos aqueles que entrarem dentro da sua aliança. Se você entra dentro da aliança de Deus, acompanha com você as bênçãos da aliança. Se você está fora da aliança de Deus, acompanha sobre você as maldições, quando você está fora da aliança. Mas só um filho de homem poderia agir legalmente na terra. E Deus, sabendo disso, Ele toma uma decisão. Ele precisava colocar na terra um homem. Ele precisava colocar na terra um parceiro de aliança. Deus poderia, de uma hora para outra, simplesmente quando Adão sai dali, Caim mata Abel, e toda a bagunça começa, né? Depois vem Noé, para juntar uma nova era, um novo povo. Noé era íntegro. Deus fala que Noé era íntegro. A Bíblia fala que a integridade de Noé leva ele a construir a arca. E quando ele começa a construção, Deus faz de Noé uma nova família, um novo povo. E mesmo assim, depois que Noé começa novamente a humanidade, toda a humanidade cai novamente. Então, se você pensar nisso tudo, todas essas situações, Deus foi esperando durante um tempo para encontrar um parceiro de aliança. Homens dessa estirpe não nascem por acaso. São homens diferenciais. São pessoas fora da curva, fora da época. Se você ler Hebreus 6, você vai entender que havia homens chamados heróis da fé. E a Bíblia fala que o mundo não era digno desses homens. Digno para viver na terra esses homens. Homens célebres, homens de verdade, homens compromissados, homens que tinham caráter verdadeiro. Então, o diabo, ele não tinha legalidade, não tem legalidade para tocar na terra, mas ele abre essa legalidade quando ele faz essa aliança enganada com o homem. Ele vem pelo engano, veio pela aliança desse sangue que foi derramado. Mas a palavra no hebraico para falar de aliança de sangue é berit. Berit significa cortar, derramar sangue, caminhar entre partes. Então Deus tinha um plano para trazer a sua semente. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então diga comigo essa noite: a terra
Você não quer a terra? Fala comigo, a terra é minha. Deus te deu. Por isso que uma das promessas, ele diz o seguinte: nós vamos receber do orvalho do céu e da gordura da terra. Essa é uma das promessas que Isaac recebe. Meu filho, você vai receber. Isaac impetra essa promessa sobre a vida de Jacó. Ele fala, você vai receber do orvalho do céu, do favor de Deus e da gordura da terra, as bem-aventuranças, ou as finanças, ou a prosperidade humana. Então, se nós entendermos isso, significa que o homem tem direito legal de agir na terra. Você, eu, temos direito legal de agir na terra, porque a terra é nossa. Nós temos direito. Deus, quando Ele fez, Ele nos deu a terra. Ele falou, olha, enchei-vos e multiplicarmos. Toma conta da terra. A terra é sua. Domina sobre ela. Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. A terra é sua, então a terra é nossa. Isso significa que somente o homem tem direito legal de agir na terra. Isso significa que, sendo homem, a terra é dos homens. E um homem teria de ser instrumento de redenção da terra. O problema é, qual homem? Mas esse homem não poderia ser filho de Adão. Não dava. Porque a semente de Adão teria sido o quê? Contaminada no Éden. Então, cada semente produz de acordo com a sua espécie. Não dava para ser outra semente. Porque outra semente, de qualquer forma, ela ia ser o quê? Contaminada. O salmista diz, minha mãe me concebeu em pecado. Em pecado. Todo ser humano peca. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos fala sobre isso. Todos nós pecamos. Todos. Não tem distinção. Então, tinha que ser homem. Mas tinha que ser um homem diferente. E aqui está a sabedoria de Deus, porque Ele não viola a sua palavra. Ele não viola a sua determinação de ele entrar na terra legalmente pela porta de entrada. Deus trabalha para ele entrar na terra pela porta de entrada. E Deus não tem pressa para trabalhar. Ele trabalha da forma dele, do jeito dele, da hora dele. Então, a partir de Gênesis 12, Deus chama o seu parceiro de aliança. Deus chama Abrão, com a intenção de fazer uma aliança com ele. Então, por meio dessa aliança, Deus vai abrir uma avenida legal de entrada na terra pela porta. E ele tem em vista o quê? A semente dele. Então, a partir de agora, quando Deus fizer na terra, a terra será vista. Mas ela será vista pela semente que Deus colocou nela. Então, a nova aliança procede da aliança abraâmica. Coloca aí, Isadora, Gênesis 12, de 1 a 3. Aqui começa a história nossa. Deus poderia ter feito isso com Abel? Poderia. Deus poderia ter feito isso com Enoque, que andava com Deus? Poderia. Deus poderia ter feito isso com Noé? Poderia. Mas Deus não fez. Deus fez com Abrão. Porque Deus esperou que Abrão chegasse para que ele pudesse ter um parceiro de aliança. Noé foi íntegro. Enoque andou com Deus. Abel respondeu a Deus com seu sacrifício. Mas Abraão tinha um coração de Deus. Por isso Deus chamou Abraão de amigo. Então, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Graças a Deus por Abraão. Porque somos abençoados. Porque recebemos a bênção. Porque alguém nasceu que atingiu o coração de Deus para que aquilo acontecesse. Então, ao chamar Abraão, Deus tem em vista a descendência física dele. Porque Deus, ele não vive no nosso plano. Deus vive no plano eterno. Então Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então Deus, ele vive na sua plenitude. Então ele tem em vista a descendência física de Abraão. Mas ele tem em vista a descendência física de Abraão só por causa da aliança. Mas Deus não está se importando com a descendência física de Abraão, porque Deus quer trazer a sua descendência física. Deus quer trazer a sua descendência física. Mas para isso Deus dava de alguém que fosse o seu parceiro de aliança na terra. Que antes era quem? Adão. Mas Adão falhou. Abraão também, hora ou outra, falhou. Mas Deus não estava importando com a descendência dele, mas importando com a aliança, para que depois viesse a descendência. Não do homem, mas dele, do próprio Deus. Então a semente de Deus viria através da descendência, mas a descendência ligada a Abraão. E por isso Paulo afirma lá em Gálatas 3, de 15 a 16. Pode colocar, Gálatas 3, de 15 a 16. Ele fala assim, Paulo: irmãos, falo como homem. Paulo está falando. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falam de muitos, porém, como de um só. O teu descendente, que é Cristo. A promessa é para Cristo, mas ela envolve todos nós, porque estamos ligados à promessa. Então você vai entender isso. Quando Deus olha para Abraão, ele está vendo a sua semente, a semente do homem na terra. Então Deus, ele sabe que esse homem vai esmagar a cabeça da serpente. Então ele faz uma aliança com Abraão e segue todos os rituais mencionados. Todos. Tudo aquilo que nós falamos anteriormente, Deus segue. Primeiro Deus chega para Abraão. Você tem que ler o livro de Gênesis, né, para você entender. Então primeiro Deus chega, vou tentar resumir algumas coisas para você. Né? Deus chega para Abraão e fala o seguinte para Abraão: eu não vou te dar minha túnica, porque eu não tenho túnica, e nem vou te dar meu cinto, porque eu não tenho cinto. Mas eu falo para você, eu sou o teu escudo. Quem luta contra você, luta contra mim. Deus fala para Abraão. Põe lá, Gênesis 15, 1. Te dou a minha vida e te dou a minha proteção. É isso que Deus fala para Abraão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Opa! Volta, Abraão. Isso. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Deus está falando em outra tradução. Ele fala o seguinte: eu sou o teu escudo. Eu que luto ao seu favor. Quem luta contra você, luta contra mim. Eu te dou a minha vida e a minha proteção. Deus, ele fala isso para Abraão. Então depois ele manda que Abraão sacrifique alguns animais. Está no versículo, no capítulo 15. Se você for decorrendo, você vai achar. Então ele manda que ele pegue 3 animais da terra, 2 aves. 3 animais da terra e 2 aves. Aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então, Abraão parte os animais no meio e coloca as metades, uma de frente para a outra. Abraão espera que Deus comece a vir para caminhar por entre elas. Porque Abraão era um homem de aliança, ele sabia o que significava aquilo. Quando Deus fala que teria com ele uma aliança, que estava dando a ele a proteção, Abraão entendia os simbolismos. E Deus pede para ele sacrificar os animais, e assim ele faz. Depois você lê o capítulo 15 que está lá. Então, Abraão espera para Deus vir e começar a andar com ele entre as partes. Para quê? Para fazer aliança. Para ter com Deus aliança. E a Bíblia fala que as aves de rapina, né, os urubus e os corvos e outros, desciam para comer as carnes. E outras pessoas, até outros teólogos, até renomados, dizem que isso é um símbolo do diabo, que tenta destruir toda aliança antes mesmo que ela aconteça.
Mas Deus leva Abraão a um sono. A Bíblia fala que Abraão pega um sono profundo, porque agora essa aliança não tinha nada a ver com Abraão. Não tinha nada a ver com Abraão. Então, quando Abraão dorme, Deus estabelece uma aliança. E quando Abraão acorda, ele vê duas pessoas caminhando entre as partes. Está no capítulo 15, irmãos, de Gênesis. Então Abraão olha e de repente ele vê duas pessoas caminhando entre os animais, fazendo o símbolo da aliança. E Abraão olha aquilo e não entende. Mas o que ele vê? Ele vê o simbolismo de duas pessoas, mas um fogareiro fumegante e outro uma tocha de fogo. O fogareiro fumegante é Deus Pai. É assim que se apresenta Moisés no Sinai. Como um fogareiro fumegante, onde a sarça queima, mas não torra. Ela arde, mas não queima. E a tocha é Jesus. É assim que ele se apresenta em Apocalipse. Os seus olhos são como tocha de fogo. Então Jesus toma o lugar de Abraão e faz uma aliança com Deus. Porque Deus não poderia caminhar entre as partes com Abraão. Porque numa aliança, como nós lemos, tudo se torna um do outro. Então Deus entregaria para Abraão, e o que Abraão entregaria para Deus? Abraão tinha pecado, porque todos nasceram em pecado, e Deus não podia se associar com o pecado. Então Jesus vem, já naquela hora, uma teofonia, Jesus entra ali naquele momento, e toma o lugar de Abraão, para representar a humanidade, para ter com Deus uma aliança eterna. Então Jesus toma o lugar do homem, e assim que é feito a aliança entre Deus e o homem, mesmo assim, entre Deus e Deus. Então entende, sem pecado, sem mancha, sem erros, sem falha. Então Deus também ordena que Abraão circunde a carne do seu prepúcio. Quando acaba a aliança, Deus fala para ele agora, como sinal perpétuo das suas gerações, a aliança que eu tenho com você, você precisa circuncidar-se. Alguém pode perguntar, pastor, mas por que não foi feita uma cicatriz, ou na mão, ou no punho, ou na perna? Por que no órgão reprodutor do homem? Porque a aliança com Abraão era para a sua descendência, não era só para ele. Tinha que chegar a semente dele. As promessas foram feitas, e todas as nações seriam abençoadas. Então Deus marca o órgão reprodutor do homem, porque naquele momento, a vida estava dando início ali, para um novo projeto. E você pode procurar na ciência, meu querido, que a vida provém do homem. Então por isso que Deus marca o órgão reprodutor do homem ali naquele momento, e escolhe Abraão e a sua descendência. Escolhe. A outra parte da aliança, Deus troca o nome de Abrão e começa a chamar Abrão de Abraão. Agora seu nome vai ser mudado. Então, se você perceber, Deus cumpre todos os rituais da aliança. Todos. Cinto, túnica, os animais e depois uma aliança de sangue. Deus faz todos os rituais com Abraão. Os dois se tornam cabeça de aliança. Agora, Deus tinha um representante na terra. Quem? Abraão. Pensa o peso de Abraão. Deus agora era o representante na terra, e ele tinha um representante, Abraão. Ele era o Deus. Ele representava Deus na terra. Ele era chamado como Senhor. Abraão era assim. Então Deus tem um homem agora na terra. De toda a terra, Deus agora tem um homem. Ele está entrando legalmente no planeta Terra via aliança de sangue. Então os filhos de Abraão serão filhos de Deus. E a partir daí que vem a revelação de Deus, e ela começa a ser transmitida. Porque Deus tem homens na terra agora. Agora todos começam a entender quem é Deus, quem é o Senhor, quem é Jeová, quem é Yahvé. Jeová não, porque Jesus não tinha nascido. Quem é Yahvé, entendeu? Quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus. E Deus começa a ser propagado na terra. É por isso que Deus, quando ele vai destruir, por exemplo, Sodoma e Gomorra, se você ler o texto, ele fala o seguinte: vou destruir a cidade, mas eu não posso ocultar a Abraão o que eu vou fazer, porque tudo que eu faço eu preciso contar para o meu parceiro de aliança. E ele chega até Abraão e fala: vou fazer isso. E Abraão pede pelo sobrinho, e Deus permite. Ló é salvo pela permissão de Deus e pelo pedido de Abraão. Então está claro que Abraão terá tudo de Deus na terra. Claro.
Tudo que Abraão quiser na terra, Deus dará a ele. Tudo. Exatamente tudo. Mas a questão é, perante o tribunal eterno, perante as hostes celestiais, perante os 24 anciões, perante todo o aparato do céu, perante Satanás, seus principados e as suas hostes infernais, pode surgir ou deveria surgir alguma dúvida para questionar a validade da aliança. Deus teria dado tudo a Abraão. Abraão teria tudo de Deus. Mas e Deus? Teria tudo de Abraão? A aliança não é assim? Tudo que é de um é do outro? Se Deus não pudesse ter tudo de Abraão, a aliança não seria válida. Aí vem a tremenda prova da aliança de Abraão. E aí você conhece o texto que está lá em Gênesis 22, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Deus olha para Abraão e Abraão fala para Deus: Senhor, o Senhor falou que você é pai de nação, você é pai de tudo, você estou com o Senhor, tem uma aliança com o Senhor, está tudo arrumado. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu não estou tendo filho, o Senhor está sabendo? O único que eu tenho é o Damasceno Eliezer, que foi nascido da minha casa, que eu chamo de filho, mas não é meu filho. Aí Deus fala para ele: calma, você vai ter filho, e ele vai nascer. Calma. Mas se Deus tem tudo de Abraão, e a aliança precisa ser válida, vai chegar um momento que Deus vai pedir algo para Abraão, e Deus dá um filho gerado da promessa. A palavra é a semente, e ela conduz exatamente a vontade de Deus. E quando Sara e Abraão já estavam velhos, o Senhor libera uma palavra para Abraão, que ele seria pai, e Sara seria mãe. Agora, lembra, Deus espera uma semente. Então a palavra do Senhor entra no útero morto de Sara e gera vida, porque Sara tinha um útero morto, mas a palavra de Deus entra ali e aquilo gera vida. Isaac, ele é único, ele é amado, de certa forma foi gerado por Deus em amor e providência. Então Deus tem visto a sua semente e tem em vista uma semente futura. Muitos anos depois, Deus ia mandar um anjo do céu, falando com a filha de um homem, e seu útero era virgem, e o anjo iria trazer uma palavra, e dirá: darás à luz a um filho. E essa palavra entrará no útero da virgem, e fará ela conceber o filho da promessa. Virá à terra pela palavra, e se fará carne, e habitará no meio de nós, e será a semente de Deus na terra. João 1:1 fala: no princípio aquele que era a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Deus existia no princípio. Então Jesus virá da mulher, mas da semente de Deus. Jesus virá da mulher e da semente de Deus, não de Abraão, porque a semente de Abraão foi rompida. Por quem? Por Adão. Então a aliança permitia isso, porque se Abraão recebeu alguma coisa, Deus também pode receber, de acordo com as regras da aliança. Deus diz a Abraão: me dá teu filho, teu único filho, a quem amas, em sacrifício. Não se hesite, porque você é um homem de aliança, e quem está em uma aliança precisa pedir. Não precisa pedir, porque já é dele. Então Deus fala: me dá teu filho, porque já é meu. Pensa comigo, como os anjos de Deus e do céu, e de todo o inferno, que também tem anjo ali, caído, mas tem, ficaram atentos, quando Deus pede a Abraão seu filho. Pois Deus havia dado tudo para Abraão, até o filho que ele não tinha, mas de repente agora Deus pede ele. Porque Deus queria, lembra que aqui Paulo fala, uma aliança ratificada jamais poderá ser quebrada? Deus queria uma ratificação da aliança, porque ele já tinha dado tudo a Abraão. Então Abraão, ele não hesita, Abraão, ele não muda. Ele toma o seu filho, seu único filho, e por 3 dias, em direção ao sacrifício, durante aqueles 3 dias, a semente de morte estava sobre a cabeça de Isaac. Cada vez que Abraão olhava para o filho, ele via o filho no altar imolado. Quando estão chegando no lugar do sacrifício, Abraão diz aos servos: fica no pé da montanha, fica todo mundo aí quietinho, porque eu vou subir com a criança. Deixa eu ler o texto, Gênesis 22:5. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. E o rapaz
E eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui já começa uma demonstração de fé, pois Abraão diz para o servo, Deus não tinha pedido Isaac, então ele sabia que Isaac ia o quê? Morrer. Mas ele fala para o servo o seguinte, nós vamos subir, e depois de adorar, nós vamos voltar. Mas Deus havia pedido filho, sacrifício. Como que ele poderia dizer que vai voltar com a criança? Abraão tinha certeza que Deus estava no controle. O escritor de Hebreus diz que Abraão tinha tanta certeza que Deus o devolveria o filho, que mesmo se ele morresse, Deus o ressuscitaria e o entregaria a ele. Então ele diz que Abraão creu e por isso foi imputado como justiça. Abraão se entregou a Deus com tudo que ele tinha, tudo que era dele, ele entrega para Deus. Então Abraão levanta a mão para imolar Isaac. Mas algo acontece antes desse momento crucial. A pergunta de Isaac. Estão subindo. Eu falei sobre isso domingo passado, rapidinho. Isaac já era moço, como Abraão coloca. Moço, 12 anos. Adolescente, né? Ele olha para Abraão e fala, pai, está aqui o fogo. Está aqui a foice. Está aqui a lenha. Estamos chegando no altar. Cadê a oferta? E Abraão fala para ele, Deus providenciará para si o seu cordeiro. Deus providenciará para si o cordeiro, meu filho. É um teste. Um teste, como homem de Deus, parceiro de aliança, como profeta, sem que ele soubesse de nada. Como um profeta, ele diz, Deus providenciará para ti o cordeiro. Meu amado, essa voz, ela sai, invade o trono de Deus, na sala da presença de Deus, porque um parceiro da aliança profetiza que Deus providenciará para si o cordeiro. Em outras palavras, Abraão está dizendo, eu, Deus, entrego o meu filho, porque sou parceiro de aliança. E o Senhor, o que o Senhor fará? A verdade é que essa mesma fita passa na cabeça de Deus, porque quando Adão peca, Deus providencia para ele um cordeiro. Quando Abraão vai entregar Isaac, Deus providencia para ele um cordeiro. Para redimir eu e você, Deus providenciou para ele um cordeiro. Por isso Apocalipse 20 fala que em 28 vezes Jesus é mencionado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciaria o cordeiro. O cordeiro estava pronto. Então Abraão vai sacrificar o filho dele. Então essa voz invade o céu de tal maneira. Em outras palavras, Abraão está dizendo, eu estou te entregando meu filho, porque eu sou parceiro de aliança. E o que é meu é teu, Senhor. O que é meu é teu, nós temos uma aliança. E quando Abraão vai sacrificar o filho, a voz do céu diz o seguinte, não toque na criança. Naquele dia, todo o céu, todos os anjos, todas as hostes celestiais, todo o inferno, estava comprovando que Deus teria tudo de Abraão. Por isso Deus esperou Abraão. Porque ele sabia o coração de Abraão. Por isso Deus não teve nenhum tipo de aliança antes de Abraão. E só com Abraão. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Então Deus tem tudo do homem. E a aliança está selada. Então o homem terá tudo de Deus. Mas tudo também será de Deus. A aliança está pronta e está ratificada. Então Satanás tenta discutir com Deus, dizendo que o homem seria incapaz de obedecer, não teria como manter essa aliança. Mas a Bíblia, a história bíblica nos mostra que homens, muitos deles manteram essa aliança. Um deles foi Jó, que mesmo depois de ser apisoado de todas as formas pelo diabo, ele manteve a aliança. Reconheceu que a sua força vinha do Senhor. Foi aprovado diante dos tribunais eternos, que haverá na terra homens que darão tudo a Deus, apesar de todas as coisas. Eu creio que cada um de nós hoje precisa se sentir feliz nessa aliança. Adão estava no Éden com a glória de Deus e obedeceu Satanás. Nós mesmo, nascendo na maldade, mas quando nós ouvimos a voz do Todo-Poderoso, quando ela entrou no nosso coração, quando ela passou nos nossos ouvidos, a escravidão do nosso pecado, nós renunciamos tudo aquilo, deixamos o diabo falando sozinho e ouvimos a voz do nosso amado e fomos cear com ele.
Todo aquele que aceitou Jesus como muito suficiente Salvador, passou por isso, passou por essa aliança, passou por essa escolha, passou em abandonar o que o diabo fala para ouvir o que Deus te diz. Então Abraão olha e vê o cordeiro, e o cordeiro é o substituto para o filho de Abraão. O cordeiro veio substituir Isaac, e o cordeiro veio substituir você. Essa é a realidade do Calvário. O cordeiro veio substituir você. O cordeiro veio substituir você. O cordeiro era o substituto para o filho de Abraão, mas Deus não teria um substituto para o seu filho. Jesus teria que morrer. Então bradou a segunda voz do céu, quando a primeira disse, não toque na criança. E Deus providenciou o cordeiro. Mas Deus fala novamente, jurei por mim mesmo, o Senhor. O que é isso? Um juramento de aliança. Não havia ninguém maior do que Deus para ele jurar. Então ele olha para ele e fala, eu juro por mim mesmo, Deus fala. Porque não havia alguém maior para Deus jurar, não havia alguém num pedestal maior do que o próprio Deus. Ele fala, então eu juro por mim mesmo. O que significa isso? Que eu vou cumprir a aliança, nem que eu morra. E como Deus não pode morrer, a aliança não pode ser quebrada. Então Deus está dizendo, a aliança que eu tenho com o homem agora é eterna. E eu vou trazer alguém para cumprir a aliança do lado do homem. Portanto, ouviste a voz e não me negaste o teu filho, teu único filho, Abraão. O que significa? Isso que acaba de fazer me coloca numa posição difícil agora, Abraão. Agora eu tenho que te abençoar. Vou multiplicar a tua descendência. E Deus fala para ele, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Quem é esse descendente que Deus fala no Monte Moriá? Deus está falando de quem? De Jesus. Essa é a descendência dele. Por isso que no Apocalipse fala que quando nós chegarmos, nós vamos olhar e vai ter um mar de pessoas. Deixa eu te contar um segredo, você vai estar lá. Você tem que trabalhar para estar lá. Você tem que aceitar Jesus para estar lá. Você tem que abrir teu coração para estar lá. Porque a Bíblia fala de você já. Antes de você nascer, ela já falava de você. Esse é o teu descendente, vai possuir a porta do teu adversário. Abraão, Deus falando para Abraão. O seu descendente, aquele que virá, vai possuir a porta do seu adversário. Essa é a mesma bênção que Labão impetra sobre Raquel, quando despede para ela, quando vai entregar ela a Jacó. Ele fala, a tua descendência possuirá a porta dos seus adversários. Ele está falando de quem? De Jesus. Significa que eu luto contra os seus adversários e venço e me coloco na porta, como o Senhor. Porque a minha proteção vos dou para sempre. Quem tem uma aliança comigo, não guerreia sozinho as suas guerras, porque as suas guerras são minhas, diz o Senhor. Lembra que eu te disse sobre a semente? Deus tem visto, tem a sua vista em Cristo. Ele está vendo Cristo sendo gerado através da descendência de Abraão. Em outras palavras, Abraão, porquanto não me negou o teu único filho, a quem amas, e tem me colocado na posição de trazer o meu filho, gerado das tuas entranhas, através de uma virgem, ele vai esmagar a cabeça do diabo. Então, lutará contra ele, se colocará à porta do inferno, como o Senhor da vida e da morte. Por isso que o salmista escreveu no Salmo 24, ele fala, ó portais eternos, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, é o Rei da glória. Ele será colocado na tua porta, contra os teus adversários. A Bíblia se encaixa, querido. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Basta você olhar. Então ele é Senhor dos senhores. Ele terá o governo de tudo, de todos. Não haverá um nome maior do que o dele. Nele todas as famílias serão abençoadas. Portanto, ouviste a minha voz e selaste essa aliança. Deus agora vai agir. Para quê? Para cumprir a palavra dele. E aí, 400, estou terminando, amado. 400 e poucos anos se passaram, e os descendentes de Abraão desceram ao Egito, e ali se multiplicaram. Então Deus levanta Moisés, e os que leva ao deserto, e Deus leva ele ao deserto, e lá Deus fala com ele no Monte Sinai. Ele vem em pessoa, Deus,
e dá as tábuas da aliança, escritas pelo seu dedo, e entrega aos filhos de Israel. A partir dali, os profetas começaram a anunciar um filho que vem. Há um filho que vem, chegará o tempo do filho varão. A partir das promessas dadas, os profetas começam a anunciar a vinda de Jesus. Deus começa a anunciar a vida do seu filho. Isaías diz: vem Emanuel, um filho nos deu, um filho, um governo está sobre os seus lombos. Isaías 9:6, pois um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Os profetas começam a anunciar a vinda de Jesus. Durante 1500 anos, todos os anos, finalmente, os judeus se reuniam para comer o cordeiro. Páscoa. Essa é a comemoração da Páscoa. No tempo que o povo de Israel foi escravizado no Egito, Deus enviou o seu juízo sobre aquela nação, na forma de 10 pragas, você sabe a história. Por essa ocasião, a última praga, Deus ordena a Moisés a Páscoa. Cada família toma o seu cordeiro. E o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Imolarás o cordeiro no final da tarde. Tomarás o cordeiro, pegarás o teu sangue, colocarás no umbrais da sua porta. Este é o sinal do sangue do cordeiro. Presta atenção, tudo tem simbolismo. O que Deus está falando? Você vai pegar o cordeiro, vai comer com a tua família. Porque o cordeiro não é só para você, é para a tua casa. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo fala: ele vai salvar você e a tua casa. O sangue é passado no umbral da porta, para que o anjo da morte não entre na sua casa. O que é a promessa que Rebeca recebe? O que é a promessa que Deus dá a Abraão? Eu me colocarei na porta da tua casa e o inimigo não entrará. Assim o cordeiro faria. Esse é o poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o poder do Cordeiro de Deus que está para salvar a tua casa. Mas quando o sangue é passado nos umbrais da tua casa, o cordeiro se torna leão. O leão da tribo de Judá, porque é ele que guerreia as tuas guerras. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, eu me coloco na porta da tua casa, porque eu protejo a tua casa. O salmista diz: se o Senhor não guardar a tua casa, em vão guarda o sentinela. É Ele que guarda você, Ele que guarda a tua casa, Ele que guarda a sua vida, Ele que abençoa a tua casa. Então, o sangue será passado nos umbrais dos seus lares, pois o povo será liberto da morte que virá sobre o Egito. A casa de Israel não é inocente, mas o sangue do cordeiro fará a diferença. O que ele está dizendo? Você não é inocente, não é por você que não vai morrer ninguém, é pelo meu sangue, é pela minha vida, é pelo cordeiro. Porque o cordeiro veio para morrer no lugar de Adão, veio para morrer no lugar de Isaac e veio para morrer no teu lugar. E veio para morrer no teu lugar. Na porta que estiver a presença do sangue, a morte não vai entrar. Então a porta que o leão estiver colocado, a morte não vai entrar. Não a morte terrena, mas o dano da segunda morte, que é o fogo eterno. O cordeiro, porém, será comido. A carne para os benefícios físicos é para comer, porque a vida está no sangue. Te disse lá atrás. O cordeiro seria comido e entraria nas veias das pessoas. E quando eles comessem do cordeiro, algo aconteceria. O que aconteceu com eles? A bênção sobre a vida deles foi tão grande, mas tão grande, que durante todo o tempo que eles passaram no deserto, só aqueles que o Senhor quis que morresse, morreram. Só aquela geração que não acreditou na terra prometida, morreu, mas toda a outra entrou. A bênção vem sobre nós, ela está instalada sobre a sua vida, mas você tem que crer nisso. Porque se você tiver a mesma mentalidade que o povo saiu do Egito, você não vai vencer nunca, porque é muito difícil fazer de escravos vencedores. Mas aqueles que já nasceram livres, todos eles sabiam guerrear.
Todos eles tiveram vitória quando entraram em Canaã. Por quê? Porque nasceram livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente estareis livres. Nós é que nos colocamos em prisões. Nós é que nos prendemos. No Egito, eles eram um grupo de escravos, pobres, doentes, oprimidos. Quando saíram com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir. Mas eram oprimidos, doentes, pobres e escravos. Mas quando comeram do cordeiro, a condição deles foi alterada. Quando eles saíram do Egito, eles partiram com prata, pedras preciosas e ouro. Foi isso que a Bíblia fala. Que todos os egípcios deram a eles riquezas da terra. Entre suas tribos não havia nenhum só fraco, não havia nenhum mais inválido, não havia nenhum só doente. Quando a sorte deles foi alterada, pastor? Quando eles comeram no cordeiro, quando eles alimentaram no cordeiro, quando eles tomaram o cordeiro para eles. Quando o anjo da morte passar, eles são libertos da destruição. Mas quando eles são sarados, foi quando eles comeram do cordeiro, foi quando eles ingeriram o cordeiro, foi quando aquilo entrou neles. Quando aquela palavra, quando aquela carne que eles ingeriram entrou neles, mudou a vida deles. E Jesus disse isso para a mulher samaritana, ele falou para ela o quê? Se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede. A água que eu estou te oferecendo é para matar a tua sede, mas a sua sede interna. Jamais você vai precisar de ir atrás de água. Por isso que Jesus nasceu e falou, aquele que comer e beber de mim jamais passará fome, sede. Porque eu sou o pão da vida. Ouro, vestes, todos eles tinham. Porque os egípcios entregaram a eles, encontraram a graça. E o Egito entregou para ele toda a sua riqueza. Eles não eram mais como escravos, agora eram homens livres. Ricos, saudáveis. Com a força do cordeiro, eles caminharam rumo ao deserto, até que o maná caiu. Até que o pão do céu desceu sobre eles. Quero convidar o louvor para vir à frente, que eu quero parar por hoje. Porque nós vamos entrar domingo que vem, na realidade do Calvário, a vinda do Filho prometido. Feche seus olhos, por um instante, quero te relembrar algumas coisas. Todas as vezes que foi necessário, que nós olhamos aqui, o Senhor providenciou para ele o cordeiro. Todas as vezes que foi necessário, o Senhor encontrou uma saída para nos abençoar. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você precisa. Ele tem ciência das suas necessidades. Por isso Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina a ter um coração dependente dEle. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina a ter um coração que escuta a voz dEle. Por isso que ao longo de toda a Bíblia, de toda a história bíblica, o Senhor traz ensinamentos. Por isso Ele não, de uma hora para outra, Ele não abriu e logo já foi trazendo alguém. Mas Ele esperou o tempo certo para trazer a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. E Ele cultivou isso no coração das pessoas. Quer dizer algo para você essa noite. Deus esperou o tempo certo, a hora certa, o momento certo, para trazer você. Você é o responsável por cultivar a palavra dele na vida da sua família. Pastor, não sou, é assim.
É assim. E eu vou te contar outra coisa pior para você agora. De quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Sua família é sua responsabilidade. Sua casa é sua responsabilidade. Seus filhos, sua responsabilidade. Seus pais, sua responsabilidade. Você precisa falar dele. Passou tantas pessoas, tantas. Pode olhar a história bíblica, tantas. Deus esperou a pessoa e usou. Passaram tantas pessoas na sua casa, tantas pessoas na sua família, tantos que entraram, tantas que saíram, tantas que já foram para o lugar, tantas que já foram para outro. Deus separou você. Deus separou você. Pastor, mas eu já estava ali, já saí de lá. Eu digo, não interessa, você está aqui agora. Deus separou você. Deus separou você. Não dá mais para você correr. Não dá mais para você fugir. Não dá mais. Não dá mais. Não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã, mas se voltar, você precisa estar pronto. Não dá mais para você esconder. Não dá mais para você fechar os seus olhos e achar que nada está acontecendo. Deixa eu te contar uma coisa. Está acontecendo muitas coisas. E pessoas estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. Você precisa fazer alguma coisa, amado. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Feche seus olhos. Deixa os meninos cantar um cântico. Fala para ele a sua intenção. Às vezes você pode até falar agora emocionalmente, mas depois o Espírito Santo vai te cobrar, porque ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, sem mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos, sem mais viver. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Que o Senhor possa te abençoar, querido. Que você possa realmente voltar os seus olhos para Ele.
vê a importância que você tem. O Senhor esperou por você também. Ele esperou por você. Você foi gerado debaixo da vontade dele. Nada na sua vida foi por acaso. Você pode ter errado, você pode ter falhado, como muitos e todos falharam. Mas a sua importância é muito grande. Ele providenciou o cordeiro para você. Olha como a tua importância é grande. Ele providenciou o cordeiro para Adão. Ele providenciou o cordeiro para Abraão. E ele providenciou o cordeiro para você. Ele providenciou o cordeiro para você. Você é tão importante como todos os outros. Que Deus possa te encher de sabedoria. Que Deus possa te encher de graça. Que Deus possa te encher da presença dele. No nome de Jesus. Você pode aplaudir a ele. Solta para nós, Jesus avisa. Segunda-feira intercessão. Quarta-feira células. Domingo culto às 19h30. Já deu spoiler, né? Vai ser a segunda parte da palavra, né? Coloca aí. Já pode colocar também os avisos aí também. Os avisos não, desculpa, isso é um aviso. O pessoal para a gente orar, para a gente encerrar. Que Deus possa te abençoar. Fique de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de sermos os teus filhos. Pelo privilégio de sermos, ó Pai, chamados filhos do Senhor. Pelo privilégio que o Senhor nos deu, Jesus. Por Ele ter morrido na cruz sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa colocar essas pessoas diante do Senhor. Cada uma delas, ó Pai, na luta que está passando. Na dificuldade que está vivendo. No problema, ó Pai, que está enfrentando. Traga sobre eles, ó Pai, a solução do céu. Traga sobre eles, ó Pai, a provisão do céu. Cada um, ó Pai, com a tua dificuldade, com a tua luta. Todos nós, ó Pai, também temos lutas, dificuldades e problemas. Traga sobre nós também a solução, ó Pai, os problemas, as dificuldades, as lutas que enfrentamos, que o Senhor possa nos dar a vitória. Pai, desembaraça aquilo que está preso. Senhor, traz solução para aquilo que aparentemente nós não achamos, mas nos dá, ó Pai, vitória. Acima de tudo, nos dá vitória. Naquilo, ó Pai, que encontramos dificuldades, daquilo, ó Pai, que encontramos problemas, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, nos dá vitória, nos dá, ó Pai, a tua vitória sobre nós, ó Pai, a luz do teu rosto sobre nós. Senhor, agora abençoa a nossa semana, que o Senhor possa nos encher, ó Pai, da tua presença, que tenhamos uma semana vitoriosa em todos os sentidos, no nome de Jesus. Que agora a graça do Senhor Deus eterno Pai, o amor de Jesus, comunhão e a consolação do doce e Santo Espírito, e seja sobre nós, igreja, corpo do Senhor. Que o Senhor te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.